Limeira tem uma nova empresa de saneamento responsável por serviços de água e esgoto, do grupo canadense Brookfield, e agora se chama BRK Ambiental. Mas o que mudou é que agora tudo ficou azul. A BRK Ambiental é a maior empresa privada de serviços de água e esgoto do Brasil e tem como principal foco você, o nosso cliente. Acesse brkambiental.com.br e se cadastre para receber novidades. BRK Ambiental, agora tudo ficou azul e estamos prontos para te atender. Seu Natal é especial no Açaí Atacadista. Confira. Refrigerante Coca-Cola, PET 2,5 litros, 5,39. Cerveja Skol, lata 350 ml, 1,99. Cerveja Proibida, lata 350 ml, 1,35. A venda de bebidas alcoólicas é proibida para menores de 18 anos. Ofertas válidas para esta quarta. Nas lojas de São Paulo, mais variedade e economia para as suas festas. Aproveite. Açaí Atacadista. Estar com você. Esse é o nosso negócio. Muito mais que rádio. Educadora. A voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. 11h59. Ó, já indo para encerrar a Voz do Povo, mas antes de encerrar a Voz do Povo, vou colocar no ar um áudio que foi enviado aqui pelo WhatsApp da educadora. Só escuta aí. Oi, Ivan, bom dia. É a Rose. Como eu faço a festa das crianças, né? Todo ano, e eu estive internada, eu fiquei 25 dias internada e saí faz pouquinho dia do hospital novamente. E tá muito em cima da hora. E as crianças estão cobrando eu por causa dessa festinha. E eu comecei a arrecadar agora, não estou podendo andar, estou ligando para ver se você pede. A gente vai fazer um almoço. Nós estamos precisando de arroz, nós estamos precisando de macarrão, extrato de tomate, brinquedo, roupa, óleo, essas coisas. Nós vamos fazer também coxa sobre coxa, né, no almoço. E a gente então está pedindo a colaboração refrigerante, pedindo a colaboração das pessoas para que elas possam ajudar eu. O quanto mais rápido, Ivan, está muito em cima da hora, estou andando muito devagar, ainda estou em tratamento, mas eu não posso deixar de fazer a festa das minhas crianças. Um bom dia, Ivan, para você, tudo de bom. Obrigado, Rose, para você também. A Rose é essa pessoa que você ouviu aí. Ela está se recuperando. A Rose vive entrando e saindo de hospital. Um negócio impressionante. É impressionante a Rose. Ela vive entrando e saindo de hospital. Sabe, termina uma cirurgia, ela vai lá, faz outra e tal e coisa. Mas ela não desiste, ela não se entrega. Todo ano é festa das crianças no Natal, é festa da criança no Dia das Crianças, é festa da Páscoa. É um negócio impressionante. A Rose é uma coisa impressionante mesmo. Por isso que a gente sempre procura, de alguma maneira, ajudar a Rose. E pedir ajuda para a Rose, né? Se alguém puder ajudar a Rose, então, que pretende fazer a festa de Natal das crianças, um almoço, num bairro da cidade, ela vai lá num bairro que é escolhido pela necessidade do bairro, vai lá, faz uma festa para as crianças, um almoço. Quem puder ajudá-la com arroz, com macarrão, com extrato de tomate, óleo, brinquedos, refrigerantes, né? 988927593 é o celular para você falar com a Rose. 988927593. A Rose é uma batalhadora daquelas que vale a pena a gente estender a mão para ela, viu? 988927593. Depois a gente vai dando um repeteco, viu, Rose? Quem sabe? Tá difícil, né? Esse ano tá complicado, tá difícil para todo mundo, mas a gente vai dando um repeteco. 988927593. Bom, com esse recadinho a gente coloca um ponto final no A Voz do Povo de hoje para estabelecer o colóquio com Caio Bortolã,
este atleta, Caio Bortolã, zagueiro. Goleiro. Goleiro? Goleiro. Mas como goleiro? Eu fiquei sabendo que você foi sair jogando ontem, entregou a bola pro adversário, armou um verdade. contra-ataque, tomou um gol. É verdade. Você é uma decepção como jogador de futebol, Sou Caio mesmo. Bortolã. Sou mesmo, Ivan. Boa tarde. Boa tarde, Ivan. Boa Olha tarde para lá, todo olha lá mundo. como a turma se diverte, ó. A turma se diverte. Boa tarde para todo mundo que nos ouve. Ivan, A nós turma fizemos se diverte. uma reunião ontem entre os nossos colaboradores e os amigos da dupla Eduardo e Rafael, que é uma dupla sertaneja muito boa daqui de Limeira. O Eduardo e o Rafael Torquato, que são filhos de um ex-colega nosso aqui, do Elcio Torquato. E, de fato, eu não sei jogar bola, né, Ivan? Eu não sei jogar bola, eu não tenho talento nenhum pro Se futebol. você dependesse de bola, Eu morria de fome, né? Mas eu gosto da farra. E aí poder estar reunido amigos, não é? Com pessoas amigas, vale muito a pena, né? Vale a pena pela cervejinha, pelo churrasco, pelo pagode que teve depois. E valeu a pena também pelo jogo, Ivan. Você sabe que eu comecei o jogo muito bem, né? você começou? E aí cansei. E aí cansei. Jogando no gol, né? E quando cansei, tal a minha falta de preparo Jogando físico. no gol, o cara cansou. Cansei. Vai vendo o Joel da Zaca. Cansei. O Joel da Zaca falou que você gosta de pegar nas bolas. É isso que você, por isso que você joga no gol. Não, ele está enganado. Ele está confundindo os seus patrões, Ivan. Mas eu comecei até que bem. E o nosso time abriu 5-1. E aí eu cansei. E aí entrou no gol o Dandan. Dandan, falar pra você, não sobra espaço pro cara chutar a bola. E aí quando eu decidi voltar pro jogo, aí eu já estava cansado e quase afundei o time, de fato. Na verdade, eu não dei a bola por um contra-ataque do time. Eu fui tirar uma bola, chutei, fiz como o Rogério Ceni. Lembra aquele lance do Rogério Ceni? Ele acertou o atacante do time adversário, a bola bateu no atacante e entrou no gol. Então eu quase afundei. Foi ridículo. Foi ridículo. Foi ridículo. Foi ridículo. Mas eu tinha avisado antes, né? Importante é avisar antes, que vale a festa, vale a confraternização. De fato, eu não tenho nenhum jeito com o esporte. Eu não tenho dom para o futebol e para nenhum outro esporte. Mas eu tava lá, Ivan, dando as caras. E o Gustavo, nosso Gustavo Anitta. Gustavo joga alguma Gustavo coisa? Anitta joga muito bem. Joga muito bem. Violento, né? Maldoso. Mas da correntinha para baixo. Ele tem cara de quem só leva no meio das pernas. Não. Joga duro. Entra duro. É duro de ver? Duro de ver jogar? É bom jogador. Como é o Gabriel da Estereosom. Denis Suidedo joga muito bem. César Roberto. Nosso querido César Roberto. Joga muito bem. César Roberto? Joga muito bem. Nosso capitão, nosso comandante dentro de campo. Jogou muito bem. Muito bem. Quem mais? O Tadeu, nosso Tadeu, o Mário Tadeu, jogou muito bem. Japão da Estereosom. Japão, nosso artilheiro, 3 gols. Japão bate bem? Muito bom jogador. Artilheiro ali. A bola bate nele e entra no gol, mas artilheiro tem que ter faro de gol e sorte. Artilheiro tem que ser assim. Dadá Maravilha não era assim? A bola batia nele e entrava no gol. Claro. Né? Gol, vale gol de bunda, vale de qualquer jeito. Até o Renato Gaúcho não fez um gol de barriga certa vez, uma final? De um campeonato carioca, então... O Miller, foi Miller? Que Miller fez um histórico gol, mas o Miller sabia jogar, né? Renato também sabia jogar. Diferente do Dadá, né? Dadá era grosso. Mas o Miller fez um histórico gol de barriga no bicampeonato mundial do São Paulo contra o Milan. Aliás, o jogo estava acabando, estava indo para a prorrogação. E o Miller fez um gol de barriga que o São Paulino não esquece. Mas, Ivan, o que vale é a possibilidade de confraternizar. O jogo acabou terminando empatado. O que vale é a possibilidade de poder confraternizar. Eu falei com os amigos ontem, antes do jogo começar, que nós estávamos lá. Primeiro, para agradecer aos amigos, aos colaboradores e aos parceiros por mais um ano difícil, ainda que difícil, de muito sucesso. Segundo, para brincar, não é uma brincadeira, Ivan. Não havia nenhum jogador. Claro que há aqueles que jogam muito mais, que jogam muito melhor, mas era uma brincadeira entre
jogadores, como é o meu caso, que tem que melhorar muito, mas muito para ser só ridículo, né? E também, além da amizade, além da parceria, a gratidão, né, por um ano que está se encerrando, mais do que isso, Ivan, estávamos ali reunidos pela música, porque a música nos move. Aqui na Educadora, a notícia e a música nos movem. Na Estéreo Som, a música nos move. Então, fizemos uma reunião muito bacana numa arena chamada Arena Adonai, que fica aqui próxima a Anhanguera, fica próxima a Dóler, né, num terreno que dá fundos a Dóler, perto do Bar da Montanha, perto de onde ficam a Educadora e a Estéreo Som. E eu recomendo a você que tem um time de futebol, que precisa de um campo society para jogar, um espaço maravilhoso, Ivan. São 2 campos, tem bar, banheiros, vestiários. Agora está sendo construída uma área de lazer em anexo, também estacionamento. Então, olha, parabéns aos donos da Arena Adonai, parabéns aos donos, que construíram na raça aquele espaço que é ótimo e que é perfeito para confraternizações, como a que nós fizemos ontem, e para partidas de futebol. Você sabe, Ivan, que o pessoal que tem hábito de jogar bola, esse pessoal joga depois do trabalho, né? Durante o dia, ninguém vai jogar durante o dia. Uhum. Os times são formados e vão jogar 7 da noite, 8 da noite. Tem time de futebol que joga 10 da noite, 11 da noite, não é? Porque é um momento de reunião, de confraternização, não é? E, sobretudo, de fazer um pouquinho de atividade física, não é, Ivan? Isso, que faz um bem danado, né? Muito bom. Isso é muito bom. Muito bom. Mesmo que seja aquele futebol que não seja... Você precisa tomar um certo cuidado. Que os médicos falam muito disso, né? Do atleta de final de semana. Tem que tomar uma certa cautela e tal. Mas eu sempre fui no meu tempo de jogar bola, né? Eu já aposentei a chuteira, né? Pendurei a chuteira, mas no meu tempo de jogar bola sempre fui atleta de final de semana. Chegava no sábado, amigo, sábado às vezes era o dia inteiro jogando bola. O que era muito bom, muito gostoso. Pelo menos a gente suava, tirava todas as toxinas do corpo. Sem dúvida. Não é isso? Já vale a pena. Quando você começa a praticar qualquer exercício, pode ser uma simples caminhada, e quando você começa a suar, isso quem disse foi Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, que é médico, inclusive. Depois de 20 minutos da prática do exercício físico, você começa a suar e a liberar endorfina. Então pode acontecer, como aconteceu comigo, com o Gustavo, que no dia seguinte o corpo esteja dolorido. Ainda assim, a sensação é de bem-estar. Então, eu sei que eu não sou o melhor exemplo, mas eu recomendo para todo mundo em 2018, sobretudo os sedentários como eu, né, que pretendo mudar de atitude, vamos caminhar, vamos às ruas de Limeira. Ainda que as ruas de Limeira andem, algumas delas muito escuras, né, Ivan? Ainda que as vias sejam, algumas delas, mal cuidadas, ainda que haja mato alto por aí, terrenos baldios, uma certa sensação de insegurança, ainda há locais públicos, inclusive, que podem ser usados. O Parque da Cidade fizeram duras reclamações do Bosque Maria Tereza, que a manutenção do Bosque Maria Tereza deixa muito a desejar. Mas é um local muito bonito, muito agradável. Uma pena. O Parque do Limeirão igualmente, o Parque da Cidade igualmente. No aeroporto, né? No lago, né? No Jardim do Lago, né? Depois do Jardim Aeroporto, tem outro parque público, eu não sei como está, se está bem cuidado ou não, mas o ideal é que nós tomemos conta dos espaços públicos, afinal de contas, eles nos pertencem. E aí, eu sempre digo aqui, o político inteligente tende a analisar essa questão do pertencimento, né? Cuidando bem das vias, cuidando bem das áreas públicas, cortando o mato, limpando a cidade, recolhendo o lixo, pintando guia e sarjeta, iluminando a cidade. Eu acho que Limeira, em alguns pontos, inclusive do centro da cidade, não estou nem me referindo à periferia, está muito escura, né? Então, qualquer prefeito que fizer isso com razoável competência vai despertar nas pessoas um sentimento de pertencimento, que acontece nos grandes centros fora do Brasil. A pessoa toma para si a cidade, Ivan. Berlim, capital da Alemanha, 1/3 de Berlim são lagos.
quase metade de Berlim são parques. Então é uma cidade cercada de lagos e parques públicos, onde as pessoas vão caminhar. Levam o cachorrinho. Aí tem também a prática correta, né? Quando você leva o cachorrinho para passear, leve também uma pazinha e uma sacola, né? Uma sacolinha para recolher o cocô, porque o cachorro faz cocô. Para não sujar as vias públicas. Mas, além disso, as pessoas vão e caminham e correm e andam de bicicleta e vivem a cidade. Fora de casa, Ivan. Saem de casa, movimentam o corpo, fazem um tipo de atividade que faz com que a população fique mais saudável. Interessante você falar isso, porque a gente vê nas grandes cidades do mundo, né? Você falou de Berlim, o Central Park, né? Nova York, que as pessoas vão lá para sentar no gramado, tomar um sol, ler um livro, coisa assim, né? Aliás, vão sentar no gramado, às vezes de biquíni, as mulheres, né? Tomam sol lá no Hyde Park, em Londres. Exato. Os parques de Berlim, os parques da Europa, né? Nas grandes cidades. No Parque do Ibirapuera, em São Paulo. O Parque do Ibirapuera, em São Paulo, por exemplo. Agora vai ser criado o Parque da Augusta, em São Paulo. Infelizmente, aqui em Limeira, a gente tem, olha, agora, né, nos últimos tempos, o Parque Cidade, mais recentemente, o Bosque, Maria Tereza, no centro, praticamente na região central da cidade, tem esses dois parques. Você falou do lago. Nós temos o Horto, né? E a ocupação desses espaços é muito pequena em Limeira. Vai muito pouca gente. Era para estar lotado todo fim de semana. Esses espaços, era importante que eles estivessem lotados, né? Como é que a gente faz isso? Você falou do pertencimento, a pessoa se sentir que aquilo pertence a ela e que ela faz parte daquilo, né? Mais do que pertencer a ela, ela faz parte daquilo. Como é que a gente faz isso, né? E aí, a nossa eterna discussão aqui entre eu e Caio sobre a maneira como a gente vê o mundo ideologicamente. Aí eu penso no Estado como fomentador disso. O Estado ser o fomentador dessa ideia, dessa proposta, dessa ida das pessoas lá. Como? O Estado participar de atividades e realizar atividades nesses parques para levar as pessoas lá. Que tipo de atividades? Atividades culturais, por exemplo, né? Atividades esportivas, por exemplo, e até atividades que estimulem um cuidado maior com a saúde. Por exemplo, você ter no Parque Cidade, onde se realiza uma caminhada, no Bosque, Maria Tereza, onde as pessoas podem realizar a caminhada, você ter lá equipes da Secretaria da Saúde, medindo a pressão das pessoas, o batimento cardíaco. Eu já discordo de você. Eu acho assim. Eu acho que a ideia... Eu sei que você discorda. A ideia é boa, mas o Estado deveria ser fomentador. O Estado tem que ser... Não, fomentador eu não diria. Fomentador. Facilitador dessas iniciativas. Usa a palavra o Estado tem que ser criativo e o Estado tem que estabelecer uma relação saudável e inteligente com a iniciativa privada, e quem tem que fazer isso é a iniciativa privada. Porque os parques... São as visões diferentes que nós temos de mundo. O Central Park, o mais famoso parque do mundo em Nova York. Os bancos são doados e a manutenção deles é paga, mantida pelas famílias milionárias americanas e pelas empresas americanas. Mas aqui no interior do estado de São Paulo... pelas empresas americanas. Que grande coisa que eles inventaram. Aqui no interior do estado de São Paulo era assim. Quem não se lembra das praças de antigamente, nas nossas cidades do interior, não estou falando só de Limeira, em Araraquara era assim, no meu tempo de moleque, de criança lá em Araraquara, as praças da cidade, aqueles bancos de concreto, com a marca de um bar, de um estabelecimento comercial. Era um estabelecimento comercial que bancava aquele banco, tinha lá a propaganda dele. Isso é coisa mais velha que anda pra frente. O que eu não defendo, e jamais vou defender, é a ideia do Estado inchado, ineficiente, que acaba virando cabide, que virou agora nos 14 anos do PT, cabide de emprego para os companheiros do PT, os companheiros, quando alguém, governos anteriores, os estados eram algum candidato que não ganhou eleição, não ganhou eleição em Araraquara, nós coloca na prefeitura, na prefeitura de Limeira, e nós vai espalhando os companheiros aí. Nos governos anteriores não havia cupinchas colocadas em cargos perdeu a eleição, só nos governos
governo do PT, viu, Perdeu a eleição lá na Praia Grande, nós arruma. Esta praga chamada PT. É uma praga, de fato. Que acabou É uma com praga. esse país. É uma era um praga de fato. paraíso. É uma praga de esse fato. país era uma maravilha. É uma praga de Aqui fato. tudo funcionava. É uma os praga de governos fato. Você eram tem toda a razão. enxutos. Você Não tem toda a havia razão. corrupção. Você tem toda a razão. Nunca houve corrupção neste país antes. Nunca houve Veio corrupção o PT pra do cá. tamanho da corrupção institucionalizada no governo do PT. Discurso, Nunca houve corrupção discurso. do tamanho da corrupção que foi institucionalizada nos governos do PT. Nunca houve. Do tamanho que houve nos governos do PT, nunca houve. Procura na história. Procura na história. Nunca houve a corrupção institucionalizada nos governos do PT. Eu sei porque que você Desse fala tamanho, isso. não. Desse tamanho, não. Você fala isso pra vir aqui me chamar de petista. Petista! Lulopetista! Lulopetista. É isso que você quer. Você votou no homem. Você quer vir aqui pra me Votou no chamar de Lula. lulopetista? Votou no Lula. Eu sou Votou obrigado. na Dilma. Eu sou obrigado. Agora reclama Você do me Temer. coloca- Votou no Temer. Reclama do Temer. Você me Como coloca assim? na obrigação. Como assim? Você me coloca na obrigação de ser. Obrigação de vir aqui defender PT e defender Lula. Porque não é possível você querer passar para as pessoas essa imagem falsa, absolutamente falsa, de que o Brasil era um paraíso e o PT veio para cá para compuscar este paraíso. Pois é. Aí você se Como se o baseia. Brasil antes não Aí tivesse você se corrupção, baseia. o Brasil Você antes- se baseia Não. nesse tipo de coisa, como se esse tipo de coisa servisse de salvo-conduto Deus do céu. para os governos do Lula e do PT. Não é Para você o salvo-conduto. fato da Eu sou obrigado corrupção. a defender. Para você o fato da corrupção ter existido no Brasil antes do PT e do Lula na presidência é um salvo-conduto Não é. para que o PT Não, você tenha tá feito enganado. tudo que fez. Não, você tá né? enganado, você tá Então, enganado. olha, como havia você tá corrupção enganado. antes, o que o Dirceu fez não representa nada. O que o Lula fez não representa nada. Não, O você que os tá governos enganado. do PT fizeram não representam Você tá nada. enganado. Porque se esse país, tá lamentavelmente, nesse aspecto você tem razão, esse país historicamente é um país de políticos corruptos. Então, Historicamente é um país de políticos corruptos. então. Por conta disso, quando chegou a nossa vez, no seu caso, de governar o país com o PT, agora o PT pode fazer o que quiser. Não. Por conta de um Não. histórico de políticos corruptos, o PT pode fazer o que quiser. E se a gente comparar os números da corrupção antes do PT e depois do PT, a diferença é astronômica. Só não vê quem não quer, só não enxerga quem não quer. Porque a memória do petista é assim, é seletiva. Né? Eu não sei. Eu coloquei Eu não um sei quem vídeo roubou ontem. mais, quem roubou eu coloquei menos. um Eu vídeo não ontem. sei quem Inclusive roubou mais, marquei quem você. roubou menos. Eu coloquei um Eu sei vídeo que- ontem. Eu sei que todos Eu roubaram. coloquei um vídeo ontem. Você sabe quem você roubou vem mais, aqui- sim. Não, senhor. Você sabe Eu quem não roubou sei. mais, sim. Eu não sei. Você Eu não sabe sei. que o PT gerou um mostra aí a prejuízo de régua. 70 bilhões de reais mostra só- para a Petrobras. É só pesquisar, sei, Ivan. sei. É só pesquisar. Ontem. É parar de olhar um lado só. Quantos foram bilhões? É parar de olhar um lado só. Ontem saiu uma notícia aí que aqui no estado de São Paulo, a Odebrecht, o Ministério Público Estadual vai ver se vai investigar isso, né? A Odebrecht disse que teve um cartel aqui no estado de São Paulo, em que esse cartel desviou aí cerca de 10 bilhões de reais, ou teve lucro de 10 bilhões de reais em obras aqui no estado de São Paulo, mas não tem um político do PSDB no meio. Os caras meteram... E eles querem que eu acredite nisso. Que essas Odebrecht, essas empreiteiras todas, formaram um cartel, lucraram 10 bilhões de reais nessas obras todas e não tem um político no meio. Eles fizeram isso sozinho aqui no estado de São Paulo. Faça o favor, Caio Bortolã. Então que seja feita. Faça o favor, Então Caio que seja Bortolã. feita a investigação. Você quer que eu acredite nisso? Então que seja feita a investigação. Que seja feita a investigação. Que investigação? E que os políticos sejam responsabilizados aqueles que tiverem Que responsabilidade. investigação? A investigação do mensalão do PSDB, que vai prescrever faz 30 anos Pois é. e ninguém Você investigou, tá parado. Você faz essa defesa. Você faz essa defesa ao PT. Não. Repito. Eu não tô fazendo defesa ao Porque PT. os outros P's. Eu estou os outros cobrando P's, igualdade. Igualmente Eu estou corruptos, cobrando não. igualdade, Igualmente Caio corrupto, Bortolã. não. Igualmente estou corrupto, cobrando igualdade. nenhum P é igualmente Eu estou corrupto cobrando se comparado ao PT. que o Ministério PP, Público PSDB, e a PMDB, Justiça PQP, nenhum P tratem é tão corrupto todos quanto o PT. iguais. Eu também acho que Tratem deve tratar. todos iguais. Eu também acho que deve Cadeia tratar. pra todo Eu mundo. também acho que deve tratar. Cadeia pra todo mundo. A começar do Lula.
A começar do Lula. Do Lula e pra todo mundo. A começar do Lula. Começar do Lula e pra todo mundo. Graças à Lava Jato, graças à cobertura da imprensa, Cadeia pra todo graças à mundo. cobertura da imprensa que você rejeita, porque você só se informa nos blogs de esquerda, você se informa com Paulo Henrique Amorim, que era financiado pelo PT, você se informa com Luiz Nassif, receberam Nassif e Paulo Henrique Amorim milhões e milhões e milhões e milhões do governo do PT. Sei. Até aquele, sei lá se é comediante, sei lá se é humorista, sei lá o que era, de uma nunca... bolada. Até o rapaz que fazia... nunca recebeu nada. Até o rapaz que fazia Dilma bolada, ou fazia por quê? Ou fazia por quê? Nunca porque deram dinheiro pra Globo. PT, Dilma bolada, no Facebook. Tá vendo como recebia mesada do PT. Tá a Carta Capital. Tá vendo como você é? A Carta Capital que agora está quebrando. Tá vendo como você Que agora está quebrando, não é? A Carta Capital que agora está quebrando a Globo era nunca recebeu sustentada nada. pelo PT. A Globo nunca recebeu nada. Era sustentada pelo PT. Isso Globo, sem falar... Fala quanto a Globo recebeu do PT, Caio Bortolão. A Globo é a maior televisão, uma das maiores televisões do mundo. Fala quanto a Globo recebeu do PT, Caio Bortolão. A Globo é uma das maiores televisões do mundo. É a terceira maior rede de televisão do mundo. Fala quanto a Globo recebeu do PT. A Globo faz televisão com excelência. A Globo é um orgulho nacional. É um orgulho nacional. É uma das TVs mais premiadas do mundo, da dramaturgia ao jornalismo. Ai, meu Deus do céu! A Globo tem uma audiência monstruosa. Ai, meu Deus do Você céu. acha... Então tá bom. Então você pensa como o secretário da comunicação do Mário Botion. Não. Você acha que a Prefeitura de Limeira não anuncia na Educadora. Não é uma questão... Há uma questão pessoal. Então a Prefeitura de Limeira não anuncia na Educadora. A Prefeitura de Limeira não anuncia no meu programa. Anuncia Quirela no seu programa. Não, agora você está misturando coisa. Então você é da opinião dele. Coisa. Você acha que os governos não têm de fazer propaganda na televisão e no rádio. Agora você está misturando coisa. Não tem nada a ver. Você acha que os governos não têm de fazer propaganda na televisão e no rádio. É isso? Não. É isso que você está defendendo. Isso. Não é isso. É que você só... eu digo, este país era uma maravilha. Este país era o paraíso. Este país aqui. Tudo funcionava direitinho, nunca se roubou nada, não havia um único corrupto nesse país. Aí vem o PT compulsar esse paraíso. Na sua visão. Eu estou falando o seguinte, eu assisto a Rede Globo de televisão, a Rede Globo de televisão tem bons programas, tem bons profissionais, mas a Rede Globo de televisão recebeu milhões e milhões do governo do PT. Em propaganda. Sim. E recebeu de outros governos também. Que problema que há? Em propaganda. Que problema que há? E daí? Você faz ironia para defender a esquerda. Aliás, graças a Deus, o mundo está endireitando. O mundo está endireitando. Foi assim no Chile, recentemente, foi assim na Argentina. O mundo está endireitando. Graças a Deus ainda temos a Noruega. O mundo está. Temos a Noruega. O mundo está endireitando. Sinal dos tempos. Temos a Suécia. Sinal dos tempos. Graças a Deus. Temos os países escandinavos, graças a Deus. Mas na Noruega e na Suécia os governos não são de esquerda. Não são de esquerda. Não são de esquerda. O mundo está endireitando. São Bolsonaro. Lá só tem Bolsonaro. Não confunda a direita. Não confunda a direita com extrema direita. Não confunda a direita com Bolsonaro. Como não? Você confunda a direita com extrema direita. Você confunde esquerda com extrema esquerda. Você confunde socialismo com comunismo. Não. Você está forçando. Você falou outro dia aqui que a Bolívia é comunista, que a Venezuela é comunista. A Venezuela não é? Uma ditadura comunista? A Venezuela é comunista? A ditadura? A Venezuela é comunista? A Venezuela não é uma ditadura? Marques acabou de revirar no túmulo. A Venezuela não é uma ditadura? Cuba acabou de revirar no túmulo. Cuba não é uma ditadura? Cuba é uma ditadura. Venezuela não é uma ditadura? Não, senhor. Então tá bom. O Marques... ditadura comunista? Então estou conversando com alguém para quem na Venezuela não há uma ditadura. Que a Venezuela... Outro dia você falou aqui que a Venezuela era comunista, que a Bolívia era comunista. Marques revirou no túmulo quando você falou isso. Marques revirou no túmulo. Quanto tempo o Evo Morales está na presidência da Bolívia? Tá vendo como você confunde? Você confunde autoritarismo com comunismo, com socialismo, com esquerda. Você joga todo mundo dentro do meu pacote. Você é que está querendo confundir. Não, filho. O regime da Venezuela... Você falou que a Bolívia era comunista. O regime da Venezuela é um regime de esquerda. E o chavismo na Venezuela não há quem consiga derrubar, porque eles censuram os veículos de comunicação, eles mandam prender os adversários
do regime. Você confunde. E o chavismo na Venezuela vão se acumulando mandatos. Governos autoritários. É uma ditadura você travestida de democracia, porque tem eleição, mas ninguém tira o chavismo do poder. Você faz uma confusão dos diabos. E o Evo Morales? Você faz... O que tem o Evo Morales? O que tem o Evo Morales? O Evo Morales não é a mesma coisa, não há na Venezuela, na Bolívia é a mesma coisa que há na Venezuela. Há quanto tempo o Evo Morales governa a Bolívia? O Evo Morales é um esquerdista. O Evo Morales é um cara que tem uma visão de política de esquerda. Agora, o governo dele é autoritário? Não sei, pode ser. Pode ser que o governo dele seja autoritário, pode ser que ele esteja limitando o acesso, a participação dos bolivianos à política, mais ou menos como acontece lá na Venezuela. Impõe-se limitação, principalmente aqueles da oposição. A Bolívia roubou uma refinaria da Petrobras. Né? Agora, você falar que Bolívia é comunista, que Venezuela é comunista, Marques virou no túmulo. A Bolívia roubou, nos governos do PT, uma refinaria do Brasil, da Petrobras. Porque o nosso amigo lá é esquerdista e ele é nacionalista. Ele é nacionalista. Para eles, você tem que entender que a Bolívia olha para o Brasil e vê o Brasil como um país imperialista. Nós somos imperialistas. O Brasil construiu um porto em Cuba. Para quê? Para quê? O Brasil e o dinheiro dos brasileiros... Financiamento do BNDES, dinheiro do povo brasileiro. Seu dinheiro foi usado pelo PT para construir em Cuba um porto que não serve para nada e que passou da casa do bilhão. Ué, mas eles não pagaram? E que passou da casa do bilhão. Eles não pagaram? É evidente que não. Como não pagaram? Tem que pagar. É evidente que não. O dinheiro foi emprestado pelo BNDES, eles têm que pagar. As repúblicas de esquerda, baseadas no Foro de São Paulo... Ah, meu Deus do céu. Que tinha um líder, que chamava de líder, amigo e irmão, o ditador Muammar Gaddafi, esse líder de nome Luiz Inácio Lula da Silva, que nós vamos viver para ver preso, como nós vivemos para ver preso hoje Paulo Salim Maluf. Esse era o grande líder da América Latina, que recebia dinheiro do Muammar Gaddafi, que baseava-se no Foro de São Paulo, que queria fazer da América Latina um grande continente de esquerda o tal populismo, com um termo que eles usam que beira o ridículo, que é progressista. Progressista onde? Progressista onde? Onde é que há progresso na Venezuela? Onde há progresso na Bolívia? A presidenta da Argentina, que também seguia essa linha e que caiu, hoje tem a prisão pedida. Um progressista que se preze... Porque não explica... Viria aqui hoje no Brasil... Não explica a morte de um promotor lá da Argentina que investigava o seu governo. A Argentina também é comunista na sua visão, né? Deve ser. Você está querendo confundir as coisas. Não, você que está querendo confundir. Quando você fala para o nosso amigo ouvinte, para a nossa amiga ouvinte, que a Venezuela é comunista, que a Bolívia é comunista, eu preciso falar para a nossa amiga ouvinte, para o nosso amigo ouvinte, que quando o Caio falou isso, Marx, lá no túmulo dele, eu não sei nem onde Marx está enterrado, deve ser na Alemanha. O Marx deve ter virado no túmulo. O comunismo ruiu no mundo. Comunismo ruiu no mundo. E o socialismo também. Por isso que o mundo endireitou. Marx já nos ensinou. Por isso que o mundo endireitou para a direita. Vai para cá, para a direita. Como Marx já nos ensinou, né? Na grande obra de Marx, O Capital, Marx, um dos grandes gênios da humanidade, um homem que olhou para o mundo e viu o mundo virou o mundo de ponta cabeça, viu que o mundo podia ser diferente daquilo que o Caio prega que seja. O mundo pode ser diferente. O Marx, lá na obra O Capital, ele disse o seguinte: para ser comunismo, precisa começar com uma revolução operária. O regime precisa começar com uma revolução operária. Se não começar com uma revolução operária, não é comunismo, Caio Bortolã. Você falar que Venezuela é comunismo, que Bolívia é comunismo, você está desinformando o amigo ouvinte. Eu quero que você ache em que momento eu disse que esses países são comunistas. Você falou outro dia aqui que a Bolívia era comunista. São países de esquerda e que têm ditadores travestidos de presidentes eleitos pelo voto. São países de esquerda, isso você não pode negar. Evo Morales é um ditador, Nicolás Maduro é outro ditador. São países onde as pessoas passam
fome. Mas você não pode Passam pegar... fome. Mas o que como eu quero passam dizer... fome em Cuba. Não, mas o que eu quero dizer para você... Como é que nós podemos você não usar pode... esses países como referência Você não e dizer pode. que são regimes progressistas, meu Deus do céu? O que você não pode é dizer que um país como Cuba, um país como a China, um país como a Coreia do Norte, né? Você dizer que porque eles têm um regime autoritário, aquilo lá é o comunismo. Ditadura. Eu não disse. Você está querendo embaralhar a cabeça das pessoas. Você é hábil com as palavras. Você é hábil com as palavras. Não você é verdade. Embaralhar as cabeças das pessoas. Não é verdade. Aqueles na são Coreia do regimes, Norte não é uma ditadura na Coreia do Norte? Sim, são regimes autoritários. Tá. Então, são ditaduras. Tá bem. São ditaduras, regimes autoritários. Você não pode dizer que esses regimes representam a esquerda. É mentira. Por que você não fala? Então representam Por que você não fala da esquerda na Inglaterra? Representam o quê? Por que você não fala da esquerda na Alemanha? Por que você não fala da esquerda na França? Por que você não fala da esquerda nos países escandinavos? Ivan, você está desatualizado. Você vive nos anos 60, Ivan. Eu não estou... Você tem que deixar de viver nos anos 60. Todos esses países que eu citei... Nós estamos quase em 2020. Saia, por favor, dos anos 60. Em todos esses países... Saia dos anos 60. Em todos esses países que eu citei... São todos capitalistas. São todos capitalistas. Existem os conservadores e os mais liberais, que são socialistas, que pregam. Na França se prega o regime social-democrático. A França endireitou, na Alemanha. Ivan. Tá. Hoje tem um governo de direita lá, amanhã pode ter um governo de esquerda. Lá a alternância no poder, Caio. Não tem. A França historicamente. Então lá é comunista também. A França historicamente. A França historicamente é um país de esquerda. Historicamente. É um país de esquerda. Historicamente. A França historicamente teve presidentes de esquerda. A França endireitou. Historicamente houve revezamento direita-esquerda. Na Inglaterra, historicamente, revezamento direita e esquerda. Na Alemanha, historicamente, revezamento direita e esquerda. Historicamente, eles se alternam. O povo escolhe ora políticos progressistas de esquerda, ora políticos de direita. É social-democracia. Esquerda e progressismo. Social-democracia. Esquerda e progressismo não tem nada a ver. Social-democracia. Esquerda e progressismo não tem nada a ver. É que vocês chamam Como não? quem não é de esquerda de liberal. É a mesma coisa. É o mesmo nome para uma coisa só. E vocês se auto-intitulam progressistas. De progressistas não tem nada. De progressistas não tem absolutamente nada. Você pode chamar a esquerda de esquerda nem vínculo ou de progressistas. Eu prefiro chamar de esquerdista. Tudo bem, pode chamar de esquerdista. Todos os países citados pelo senhor, França, Alemanha, Inglaterra, Alemanha, a locomotiva da Europa, são países democráticos. Sim. Democráticos. Sim. Né? São disso que estamos falando. Na Alemanha, caiu em 1989 porque pra você, o horroroso muro de Berlim. Porque para você... O horroroso muro de Berlim. Porque para você, esquerda significa ditadura. E eu conheço, porque eu já fui lá. Eu conheci Para você, Berlim. Esquerda significa ditadura. Eu conheci a Berlim Oriental, que não é mais Berlim Oriental, porque o muro caiu, e a Berlim Ocidental. Minha gente, não queira saber. A diferença que há, ainda hoje, quase 30 anos depois da queda do muro, a diferença que há entre a Alemanha que cresceu, a Alemanha progressista de verdade, a Alemanha democrática, a Alemanha capitalista, onde as pessoas têm a oportunidade de trabalhar, ganhar o seu dinheiro e melhorar de vida, e o que sobrou, a rançosa Alemanha Oriental. Eu conhecia Berlim Oriental. Aí, tá vendo como você Eu conhecia Berlim Oriental. Tá vendo como você é? Eu conhecia Berlim Oriental. Tá vendo como você é? Você fala de ditadores como se só a ditadura que tem que é a esquerda. Só a ditadura que é a esquerda. A direita nunca teve uma ditadura de direita no mundo. Pro Caio Bortolã. Só teve ditadura de esquerda. O Brasil teve uma ditadura de direita, Ivan. E ele confunde comunismo, socialismo, esquerda com ditadura. O Brasil teve uma ditadura de direita, Ivan. O problema é que vocês da esquerda chamam o que houve no Brasil de ditadura, como de fato foi. E vocês de esquerda não reconhecem que há uma ditadura na Venezuela, que há uma ditadura na Bolívia, nem que há uma ditadura em Cuba. Se fosse bom viver num regime de ditadura de esquerda, não é? Se fosse bom viver
na ditadura comunista de Cuba, as pessoas não morreriam nadando para Miami. Na Venezuela, não confunda. As pessoas não morreriam de fome como morrem na Venezuela. Na Venezuela existe um regime autoritário. Não é não é. O esquerdista não reconhece que há uma ditadura na Venezuela. Não é uma ditadura clássica. Não é? Não, ditadura clássica não é, Caio Bortolã. Não é uma ditadura clássica, Caio Bortolã. Não é uma ditadura clássica. Não confunda o regime que há lá de autoritarismo, porque lá há eleições, houve eleições outro dia. Lá houve eleições, puderam participar vários partidos políticos. Ora, houve limitação, o governo de lá é um governo autoritário. Fechou o Congresso, porra! Fechou o Congresso! O governo da Venezuela mandou fechar o Congresso! Fechou o Congresso? Como é que há eleições para inglês ver na Venezuela, Ivan? Permitiu uma eleição. Há eleições para inglês ver! É mentira! É mentira! As eleições na Venezuela são de mentira! Quando o Congresso foi formado pela maioria da oposição, Nicolás Maduro mandou fechar o Congresso, porra! As pessoas estão saindo de lá. Você quer confundir as pessoas, Ivan? As pessoas estão saindo de lá. Você quer confundir as pessoas? Eu não. Como é que você pode defender a Venezuela aqui, Ivan? Eu estou tentando esclarecer. O PT quer fazer do Brasil uma Venezuela e o Ivan vem ao microfone defender a Venezuela. Estou tentando esclarecer. Deus do céu! Lá há um regime, sim, autoritário, mas não é ditadura, travestida, não é uma ditadura clássica, de democracia. Não é. As pessoas estão saindo de lá. Quem quiser sair de lá pode sair. Estão vindo. Venezuelanos estão vindo aqui pro Brasil aos montes. Asilados, Ivan, fugindo do país. Fala a verdade pro povo, Ivan. As pessoas podem entrar e sair de lá. Fala a verdade. Não podem, Ivan. As pessoas podem entrar e sair de lá quando quiserem. Opositores apodrecem nas cadeias de Cuba até hoje. Lá não é comunismo. Opositores apodrecem nas cadeias de Cuba até hoje. Lá existem. Apodrecem nas cadeias de Cuba. Lá não existe um partido único. Lá existem outros partidos. Pode não ser a melhor democracia do mundo. Mas não é um comunismo, uma ditadura Ivan, comunista, como o Caio fala. Pelo amor de Deus, como Ivan. O Caio fala. Reconheça, Ivan, reconheça os fatos. Venezuelanos estão fugindo da Venezuela, estão se asilando no Brasil. Você se deixa levar pelas vertentes de esquerda. Você lê a agência Sputnik do governo russo e acha que isso é referência da nossa realidade, do nosso dia a dia. Esses dias aconteceu lá uma eleição para uma constituinte. E essa eleição para constituinte teve observadores do mundo inteiro. Que repudiaram a atitude do governo venezuelano. Do mundo inteiro. Teve um observador, um jurista brasileiro, foi como representar o Brasil lá como um observador internacional. E este juiz, é que você não lê essas coisas. Você só lê o que te interessa. Leio a agência Sputnik. Você não lê essas coisas. Eu não vou ler a agência não é a Sputnik, agência o Brasil Sputnik. 247. Você só lê o que te interessa. Eu não vou ler. Este juiz brasileiro foi lá na Venezuela como observador internacional e ele voltou dizendo o seguinte: olha, pode-se fazer algumas restrições, sim, sobre a situação da Venezuela hoje, né? Não é nenhuma maravilha. Traga essa informação aqui. Mas não... Traga essa informação, porque você fala de um juiz brasileiro, mas você não cita o nome. Traz essa informação aqui. Eu vou lembrar o nome do juiz. Então pesquise. Tem 300 milhões. Então, por favor, pesquise e traga essa notícia amanhã no Tá aí na internet. Pesquise e traga amanhã no Tá aí na internet. Para quem quiser, só buscar no Google, procurar juiz brasileiro que foi observador nas eleições para constituinte. Observadores internacionais. A Venezuela está sendo retirada do Mercosul. E você vai ver que tudo isso que estão falando aí, esse discurso seu, não é verdadeiro. A Venezuela está sendo retirada do Mercosul. A Venezuela não é uma maravilha. Você tem razão. A ONU faz uma série de apontamentos sobre a falta de democracia na Venezuela. Sim, a gente pode fazer uma série de restrições lá. Mas você vir aqui e dizer para o nosso amigo, para a nossa amiga, que o regime da Venezuela é regime comunista. Eu não disse que isso. O regime da Bolívia é regime comunista. Você fala isso. Você está usando táticas de discurso, técnicas de discurso, táticas de comunicação, técnicas de discurso para tentar colocar palavras na minha boca. Evidentemente eu não falei isso. Se você procurar em qualquer gravação, você não vai achar isso. Eu disse que a Venezuela é uma ditadura disfarçada de democracia e de esquerda. Eu só estou falando isso. Eu estou assumindo defesa.
defesa de Venezuela, assumindo defesa de Lula, assumindo defesa de PT, porque você me obriga. Você me obriga a isso. Quando você faz esse tipo de discriminação em relação ao pensamento socialista. Ao pensamento socialista, age. discriminação. É assim, se coloca na posição de vítima, fala em discriminação. Eu não vou falar discurso de ódio. Daqui a pouco vem outras coisas. Eu não vou falar discurso de ódio. Para rebater fatos, para rebater argumentos, para rebater números, eles usam esse discurso. O Lula faz isso. Eu não vou falar discurso de ódio. O Lula faz isso. Eu vou falar discriminação em relação ao pensamento socialista. Ao pensamento socialista em relação ao mundo. Porque, Caio Bortolã, você precisa olhar para o mundo de uma outra maneira. Se você olhar, precisa olhar para o mundo de uma outra maneira, olhar com um olhar mais largo. Você que precisa olhar para o mundo de uma outra maneira. Ampliar os seus horizontes. Eu já falei aqui outro dia, eu vou repetir para você mais uma vez e para o amigo ouvinte do Colóquio, que eu já estou passando demais do tempo aqui, preciso ir embora. O mundo está caminhando para o socialismo. Que tipo de socialismo? Eu não sei. Que tipo de socialismo? Eu não sei. Mas o mundo está caminhando para o socialismo. Ivan. O mundo está França caminhando... endireitou, historicamente. A França endireitou na política. O Chile endireitou. A Argentina endireitou. A França elegeu um governo de direita. O Chile elegeu um governo de direita. Mas nada impede... Mas era um governo de esquerda que havia lá. E nada impede que governos de esquerdas voltem a governar países como esse. Nada impede, porque não vão voltar, num país democrático... Não dão certo. Regimes de esquerda não dão certo. Meu querido, regimes populistas não dão certo. Meu querido líder. Não dão certo, não deram certo em lugar nenhum do mundo. É por isso que não vão voltar, porque as pessoas estão mais atentas, mais bem informadas e perceberam que não funciona. A democracia, por isso votam diferente. A democracia, meu querido, exige alternância no poder. Alternância, senão não é democracia. Tem que haver alternância no poder. Para partidos como o PT, que tinham um projeto de perpetuação no poder. Olha, a democracia quando o seu Lula vai à imprensa e diz, de quando poste em poste, vamos iluminar o Brasil, era um projeto de perpetuação no poder. E isso não é democracia. Quando eu digo para você... Perpetuação no poder não é democracia. Quando eu digo para você, Caio Bortolã, que o mundo está caminhando para o socialismo e você não enxerga... Não, quem você enxerga não vê, é você. Você não olha o óbvio. Eu vou dar dois exemplozinhos para você. Quando se fala em responsabilidade social, que as empresas hoje... Você sabe que o Brasil é o segundo país do mundo investindo em consultorias para responsabilidade social e sustentabilidade e economia verde. O que é isso? Quando você vê as indústrias buscando responsabilidade social, sustentabilidade, economia verde. Você sabe o que é isso? Isso é socialismo na veia. Socialismo na veia. O que você bebeu antes de fazer esse programa? A economia mundial, que você botou no café? A economia brasileira, antes de fazer programa? A economia brasileira está buscando responsabilidade social. As empresas hoje não vivem sem responsabilidade. Sabem da importância que é da responsabilidade social, da sustentabilidade econômica e da necessidade de você implantar uma economia verde. Isso é socialismo na veia, filho. Isso é caminhar para o socialismo. Eu estou dizendo mais uma vez para você e para os nossos amigos ouvintes. Eu não sei qual é o socialismo que vai ocorrer, que vai acontecer. Mas o mundo caminha para um socialismo. Embora não pareça. Né? Embora todo esse discurso que exista aí, né? Direita, Bolsonaro! Não confunda direita com Bolsonaro. Não confunda endireitar com Bolsonaro. Não confunda endireitar com Bolsonaro. E não confunda socialismo com comunismo, faça favor. Não confunda e não confunda, e mais do que não confundir... Com Bolsonaro. E mais do que não confundir socialismo com comunismo, não confunda ditadura de esquerda com comunismo. Né? Você pegar um exemplo de uma Coreia do Norte e falar, lá o regime é comunista. Mentira, é ditadura. É regime comunista, na Coreia do Norte não é comunismo. É mentira, é ditadura. Bom. Na China também não era. É ditadura. Na China também não era. Assim como na União Soviética, era ditadura. Não é. Vale Marx. Marx explica. Nesse momento, o Ivan acaba de dizer que a China não era comunista.
A China que explodiu depois da abertura. Eles se dizem né? comunistas. Não era comunista. A China, aliás... Neste momento, Ivan, nos informa, sabe-se lá, extraindo essa informação de onde, que a Coreia do Norte não é comunista. Muito bem. Não, tá bom. Clássico não. Tá bom. Clássico não. Tá bom. A China, aliás, não sei o que é. O que é a China? Ó, comunismo deve ser, com perdão da expressão, deve ser uma bosta o comunismo. Como é que é? Comunismo clássico que o Ivan fala, é todo mundo com a mesma camiseta, todo mundo com a mesma calça, cada um com direito a uma bicicleta, cada um com direito a uma casa igual. Não. Né? Ó, quem tem 2 casas tem que dar uma pro governo. Pra começo porque de você conversa. não pode ter 2 casas. Pra começo você de não conversa. pode subir de vida no comunismo. O único que você pode... tem que ter uma casa igual a do outro. O único cara roupa que você igual pode... a do outro. O único cara Carro que você pode é aquele buscar... carrinho lá de 1950. Pode falar bobagem, cara. Pode falar bobagem. Esse é comunismo. Pode falar Esse bobagem. é comunismo. O único cara que você pode ler alguma coisa sobre comunismo, procurar entender comunismo, é Marx. Esse foi o cara que definiu o que é. O resto, velho, o resto era tudo ditador. Tá bom. E a China, o que é a China? Como é que é um país comunista com economia de mercado? O que é isso? Tá bom. Hein? A China abriu, né? A China abriu. Então, a China abriu. Que raio de país comunista com economia de mercado? A China abriu. A China abriu. É comunismo? A China abriu. Hoje não mais. A China é comunista? Hoje não mais. Mas até mas o governo é comunista. Mas até a abertura foi. O governo se diz comunista. Mas até a abertura foi. Não, o governo se diz até comunista. Até a abertura foi. E lá só tem um partido. Até a abertura foi. É terrível, né? O que é aquilo lá? Politicamente é terrível ter só um partido, não poder ter eleição, o povo não poder escolher, ninguém ter direito à opinião. Então, quando a gente terrível. vai discutir comunismo, a gente precisa colocar certas, sabe, o negócio, os pingos nos is. Não pode falar que a Rússia era uma ditadura comunista. Não, a Rússia era uma ditadura. Eu preciso terminar o programa, eu preciso começar o programa, Ivan, quase 1h da tarde. O que a gente tem que deixar bem claro é o seguinte, nós não queremos que o Brasil pare de falar, nós não queremos que o Brasil vire a Venezuela. O Brasil era um país lindo, maravilhoso, onde não existia corrupção e que a corrupção foi inventada agora em 2012. Inventada ela não foi, ela foi... falar isso. Não, 2012 não, o PT está no governo desde 2002. Ela foi aperfeiçoada pelo PT, mas não há dúvida. E nós não queremos, nós brasileiros de bem não queremos mais o PT, nós brasileiros de bem não queremos que o Brasil se torne uma Venezuela, como é desejo de Dirceu, de Lula e do PT. É só isso. Tchau, Caio Bortolão. Até amanhã. Até amanhã. Boa tarde, Educadora.